Olá, eu acabei de ler Dieta da Mente do Dr. David Perlmutter e vim contar para você. Pesquisas recentes mostram que a origem de muitos transtornos relacionados ao cérebro poderiam não estar no cérebro, mas sim no intestino. Se você gosta desse tipo de livro, já se inscreve para acompanhar toda a série. O autor explica como o intestino e o cérebro estão conectados de forma complexa. Por isso, muitos transtornos relacionados ao cérebro podem não estar realmente nele, mas no intestino, que tem impacto sobre o funcionamento do cérebro e que a curto e longo prazos influenciam seu risco de ter uma condição neurodegenerativa como o Alzheimer ou Parkinson. O Instituto Nacional de Câncer nos Estados Unidos revelou recentemente que certas bactérias do intestino regulam e educam o sistema imunológico de uma forma que pode ajudar a reduzir o crescimento de tumores. As bactérias do intestino também ajudam a controlar a eficácia de certas terapias anticâncer consagradas. Elas trabalham muito em favor da nossa fisiologia, fabricando neurotransmissores e vitaminas, ajudando no funcionamento gastrointestinal normal, na proteção contra infecções, a controlar o equilíbrio da glicose no sangue, regulam o metabolismo e a absorção dos alimentos. Elas podem até influenciar a nossa magreza ou o nosso sobrepeso, já que elas estão ligadas à nossa saciedade e à fome. Sabia que a ciência vem confirmando cada vez mais a relação entre a saúde do intestino e o risco de autismo? Tem sido rotineiramente documentado em crianças com autismo um padrão de transtornos gastrointestinais, provocados talvez por um problema intestinal. Por isso, a Food and Drug Administration, o órgão americano responsável por medicamento e alimentos, aprovou um estudo na Universidade do Estado do Arizona em que médicos vão realizar transplantes de microbiota fecal em um grupo de 20 crianças e adolescentes autistas com graves problemas gastrointestinais. Essa é uma terapia mais agressiva disponível para resetar um microbioma doente. Nesse procedimento, as bactérias boas são filtradas e são transplantadas de uma pessoa saudável para o cólon de outra pessoa. Mas a gente vai ter que esperar aí os resultados no futuro, né? Agora vamos dar uma olhadinha nas questões hormonais? Os desequilíbrios hormonais podem levar a sérios problemas de saúde, como transtornos metabólicos e de tireoide, infertilidade, câncer, queda de cabelo, fadiga, depressão, perda de libido, dores crônicas e muito mais. A boa notícia é que muitas vezes as disfunções hormonais podem ser tratadas através da dieta. A partir de 1994, quando a Associação Americana de Diabetes recomendou que os americanos consumissem 60 a 70% das suas calorias dos carboidratos, a taxa de diabetes disparou. A incidência de transtornos cerebrais também. O alerta aqui é porque quem sofre de diabetes tem risco duplicado de vir a sofrer de Alzheimer. O porquê dessa relação só foi entendido há pouco tempo, quando um estudo constatou que quase metade dos casos de Alzheimer nos Estados Unidos se deve provavelmente à alta insulina. Hoje a gente sabe que, embora os genes codificados pelo DNA sejam imutáveis, a expressão desses genes pode ser alterada. Uma das áreas mais empolgantes da ciência atualmente é a epigenética, e a gente falou dela em alguns livros aqui já no canal. Ela fala como a gente pode influenciar a forma como os nossos genes agem e se comportam. Se a gente pode mudar a expressão dos nossos genes, a gente pode alterar até o risco dos nossos netos sofrerem de determinadas doenças e desordens. As forças epigenéticas podem nos afetar desde o útero até o dia da nossa morte. Eu vou deixar aqui o link dos vídeos do Dr. Joe Dispenza, que aborda muito esse tema da epigenética. Bom, o autor desse livro defende que uma pequena porcentagem da população é altamente sensível ao glúten, sofrendo com doença celíaca. Mas é bem possível que quase todo mundo, mesmo que a gente não perceba, tenha uma reação ruim ao glúten. Quem sofre de intolerância ao glúten reclama de dores abdominais, náusea, incômodo intestinal, né? Mas também pode sofrer de sintomas neurológicos, como dor de cabeça, confusão mental, tontura, um cansaço depois de uma refeição com glúten. A maioria das pessoas, apesar disso, pode não apresentar sintomas visíveis e, mesmo assim, está sofrendo um ataque silencioso em alguma outra parte do corpo, como o sistema nervoso. Porque, olha só, você começa com uma dor de cabeça sem explicação, cansaço,
ansiedade, que aí podem gerar problemas mais sérios, como depressão e demência. Hoje, a sensibilidade não celíaca ao glúten já é um diagnóstico da medicina convencional. Em um dos artigos recentes mais espantosos, publicados na revista Clinical Gastroenterology and Hepatology, um grupo de pesquisadores italianos realizou um teste rigoroso daqueles randomizados, com duplo cego, placebo controlado, tudo para determinar os efeitos da administração de doses reduzidas de glúten em pessoas com suspeita de sensibilidade. Foi pedido aos participantes que consumissem durante uma semana um pouco mais de 4 gramas de um alimento contendo glúten, que dá umas 2 fatias de pão de forma, e os outros participantes consumiram produtos sem glúten, né, que vinham de amido de arroz, né, que era o placebo. Claro que eles não sabiam qual que eles estavam consumindo. Depois de uma semana, inverteram a dieta. Os pesquisadores encontraram uma relação clara entre o glúten e os sintomas intestinais, confusão mental, depressão. E isso é o quê? Sintomas não intestinais, né? Eles relataram o seguinte: hoje o glúten pode ser encontrado em toda parte, apesar do progresso do movimento anti-glúten na indústria. E o glúten vem impedindo as pessoas de perderem peso, porque eles explicam que existe um processo que é cíclico, que é a inflamação causada pelo glúten provoca ganho de peso, e o ganho de peso provoca processos inflamatórios, e que inclusive basta tirar o glúten da dieta para ter uma perda significativa de peso, sem fazer nada a mais. Mas você ainda acha que uma dieta pobre em gordura, que é o certo, né? Gordura engorda, certo? Não é isso que o doutor diz. Ele menciona um estudo da Universidade de Tulane, publicado em 2014 na prestigiosa revista Annals of Internal Medicine. Dividiram 148 homens e mulheres obesos em 2 grupos. Eles não sofriam de doença do coração nem de diabetes. Por um ano, um grupo passou por uma dieta pobre em gordura e a outra metade, o outro grupo, em uma dieta pobre em carboidrato. Resultado você já imagina pelo tema do livro, né? Quem seguiu a dieta pobre em carboidrato perdeu mais peso, diminuiu o colesterol ruim e aumentou o bom. E tiveram uma queda drástica de triglicerídeos, que é bem perigoso para o coração. Mas o que isso tem a ver com o cérebro, já que o livro é sobre a dieta da mente? Acontece o que a gente falou agora há pouco. As doenças cardíacas e a obesidade estão diretamente relacionadas às doenças cerebrais. Então, por que todo mundo fala tão mal de comer gordura? Porque na década de 50 foi publicado um estudo com diversas falhas, mas esse estudo deu início a uma campanha contra as gorduras. Um cientista da Universidade de Minnesota estava decidido a provar que tinha uma correlação entre o consumo de certas gorduras, particularmente a gordura saturada, e o colesterol e as doenças cardiovasculares. Aí, ele tirou alguns dos pontos do estudo até conseguir enxergar a correlação clara entre o consumo de gorduras e as doenças cardíacas. Ele tirou os países que apresentavam paradoxo, né? Por exemplo, a Holanda e a Noruega, onde as pessoas ingerem muita gordura, mas tem pouca doença cardíaca. Lugares como o Chile, onde os índices de doenças cardíacas são elevados, apesar das dietas pobres em gordura. Esse estudo ficou conhecido como o Estudo de 7 Países. Não aplicou o rigor do método científico para analisar corretamente os dados, mas a ideia de que a gordura e o colesterol são ruins se espalhou pelo mundo todo. Segundo o doutor e autor do livro, o colesterol desempenha um papel crucial como nutriente do cérebro, essencial para o funcionamento dos neurônios e é fundamental para a construção das membranas celulares. Além disso, o colesterol tem ação antioxidante e dá uma ajuda importante para a vitamina D, por exemplo, o testosterona, o estrogênio. O cérebro precisa de quantidades elevadas de colesterol como fonte de combustível. Todas as descobertas científicas recentes demonstram que quando os níveis de colesterol estão baixos, o cérebro simplesmente não funciona direito. Quem possui colesterol baixo corre um risco muito maior de ter problemas neurológicos, de depressão e de demência. Mas o livro diz que a indústria alimentícia quer que você pense o contrário, porque aí a gente muda de comida de verdade para comida industrializada. A gente passou então a sofrer de níveis cada vez maiores de doenças crônicas geradas pelos processos inflamatórios. As mesmas doenças que a gente acha que a gente está prevenindo. O doutor é categórico ao dizer
que a gente tem que trazer a gordura saturada de volta para a nossa mesa, adotar mais gorduras naturais na nossa dieta e reduzir o carboidrato. Então, quanto mais gordura natural e fibra associada a menos carboidrato, melhor. A gente tem como exemplo a dieta mediterrânea, que é pobre em açúcar e rica em gorduras. Os estudos analisaram mais de 4.200 mulheres entre 60 e 80 anos ao longo de 6 anos. Dividiram essas mulheres em 3 grupos. Um grupo passou por uma dieta mediterrânea com castanhas variadas. O segundo grupo também seguiu a dieta mediterrânea, mas com azeite de oliva. E o terceiro grupo seguiu uma dieta pobre em gordura. Depois de quase 5 anos, tinham 35 casos confirmados de câncer de mama ao todo. O risco de câncer de mama no grupo da dieta mediterrânea com castanha foi 34% menor ao da dieta pobre em gordura. E o da dieta mediterrânea com azeite de oliva foi 55% menor comparado ao grupo da dieta pobre em gordura. Outros estudos comprovaram a mesma coisa. Uma dieta mediterrânea suplementada por azeite de oliva ou castanha está associada a uma melhora nas funções cognitivas. Agora pensa aí, se é possível se proteger de uma doença tão grave contra o câncer, imagina quantas outras você pode prevenir só mudando a dieta. Isso tudo já foi suficiente para você não ter mais medo da gordura, mas sim do carboidrato? Me conta aqui nos comentários. Te vejo em um próximo vídeo. Tchau!